Olá, alunos e alunas de Direito Constitucional 1. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo, trabalhando o Estatuto do Congressista, que se encontra nos artigos 54 a 56 do texto constitucional. O Estatuto do Congressista trata de um conjunto de normas que se encontram tanto na Constituição quanto no regimento interno das casas legislativas, relacionadas a um conjunto de proibições, de vedações, mas também as chamadas imunidades parlamentares, bem como ao chamado foro por prerrogativa de função. Então vejamos o que estabelece a Constituição nos seus artigos 54 a 56, deixando claro que aqui nós não vamos trabalhar o regimento interno das casas legislativas. Então vejamos, o artigo 54 estabelece: os deputados e senadores não poderão, desde a expedição do diploma. E aqui uma reflexão importante, uma observação importante, é que essas proibições, elas se dão em dois momentos. No primeiro momento, quanto à expedição do diploma, ou seja, exatamente o momento posterior à eleição vai se dar a expedição do diploma. E depois terá a posse, que é quando o parlamentar passa então a exercitar sua função parlamentar. Então, desde a expedição do diploma, diz o artigo 54, os deputados e senadores não poderão firmar ou manter contrato com pessoa jurídica de direito público, autarquia, empresa pública, sociedade de economia mista ou empresa concessionária de serviço público, salvo quando o contrato obedecer a cláusulas uniformes. Não poderão também aceitar ou exercer cargo, função ou emprego remunerado, inclusive os de que sejam demissíveis ad nutum, nas entidades constantes da linha anterior. A expressão demissível ad nutum significa a possibilidade da pessoa ser demitida a qualquer tempo. Então, quando se fala de cargos demissíveis ad nutum, está a se referir aqui a cargos de confiança, em que a pessoa ela pode ser a qualquer momento demitida. Então, aí, desde a expedição do diploma, nós temos a linha 1. Na linha 2, desde a posse. Eles não podem, deputados e senadores, a partir do momento da posse, ser proprietários, controladores ou diretores de empresa que goze de favor decorrente de contrato com pessoa jurídica de direito público ou nela exercer função remunerada. Ocupar cargo ou função de que sejam demissíveis ad nutum nas entidades referidas no inciso 1A. Patrocinar causa em que seja interessada qualquer das entidades a que se refere o inciso 1A. E ser titulares de mais de um cargo ou mandato público efetivo. Tá? Então, aí nós temos as disposições constantes do artigo 54 da Constituição, que trata de uma série de vedações constantes para os deputados e senadores. Além disso, nós vamos então analisar a questão da inviolabilidade, que se encontra no artigo 53 do texto constitucional. Então, diz ele: os deputados e senadores são invioláveis civil e penalmente por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. Desde a expedição do diploma, os deputados e senadores serão submetidos a julgamento perante o Supremo Tribunal Federal. E aí nós temos a questão do foro por prerrogativa de função. Desde a expedição do diploma, os membros do Congresso Nacional
não poderão ser presos, salvo em flagrante de crime inafiançável. Nesse caso, os autos serão remetidos dentro de 24 horas à casa respectiva para que, pelo voto da maioria dos seus membros, resolva sobre a prisão. Recebida a denúncia contra senador ou deputado por crime ocorrido após a diplomação, o Supremo Tribunal Federal dará ciência à casa respectiva que, por iniciativa de partido político, nela representada e pelo voto da maioria dos seus membros, poderá, até a decisão final, sustar o andamento da ação. O pedido de sustação será apreciado pela casa respectiva no prazo improrrogável de 45 dias do seu recebimento pela mesa diretora. A sustação do processo suspende a prescrição enquanto durar o mandato. Os deputados e senadores não serão obrigados a testemunhar sobre informações recebidas ou prestadas em razão do exercício do mandato, nem sobre as pessoas que lhes confiaram ou deles receberam informações. A incorporação às Forças Armadas de deputados e senadores, embora militares e ainda que em tempo de guerra, dependerá de prévia licença da casa respectiva. E, por fim, as imunidades de deputados e senadores subsistirão durante o estado de sítio, só podendo ser suspensas mediante o voto de 2/3 dos membros da casa respectiva, nos casos de atos praticados fora do recinto do Congresso Nacional, que sejam incompatíveis com a execução da medida. Então é isso, pessoal, e nos vemos no nosso próximo vídeo, né, para continuar trabalhando sobre o Estatuto dos Parlamentares. Até lá.